sem a palavra, né? Deixa eu só passar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais um estudo, mesmo sem meu pai, mesmo sem a distância. Eu quero agradecer porque é o meio que o Senhor está usando, Senhor, para alcançar a família, para alcançar a tua igreja e para alcançar a nossa vida, Pai, tanto para os que levam, para os que recebem. Porque assim o Senhor movimenta a tua palavra nos nossos corações. Então eu te convido, Espírito Santo, para continuar falando comigo dessa palavra e que o Senhor abra, Senhor, os nossos olhos, o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir a tua voz e sermos direcionados pelo teu Espírito, amados, querido Espírito Santo. E assim, Senhor, nós venhamos fazer a tua vontade nessa terra e viver uma vida abundante da qual o Senhor nos prometeu. Mas para isso, Senhor, nos preciosa, através da tua palavra. Cura, liberta, nos restaura, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, não tem como eu não falar dessa palavra, porque, para mim, é o que eu falo o tempo todo, é o que eu faço o tempo todo, e é porque quando a gente passa por isso, né, quando a gente passa por algumas libertações, isso marca a gente. Então, a gente consegue entender a diferença das nossas vidas, né? Mas, meus irmãos, vamos continuar lendo a passagem da Bíblia, a passagem agora da libertação do povo de Israel, amém? Em Números 32, 13. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Muito importante essa passagem, mas aí a gente já vai aqui para a próxima, porque eu quero explicar algo importante nessa parte aqui. Ali está falando que o povo de Israel, eles tiveram que passar por um deserto, certo? Então, eu não quero me colocar muito a história aqui de Moisés, né, da libertação do povo, porque o contexto maior que Deus colocou no meu coração é para que a gente fale deste período de libertação. E hoje, não só como pessoas, mas porque nós vamos se identificar claramente conosco pessoalmente, mas particularmente hoje eu vou falar como igreja e como Igreja Presbiteriana de Missões. Porque essa é uma revelação que Deus tem dado a nós, principalmente nós que estamos orando, buscando ao Senhor, e não é só de um, já é de várias pessoas, que o Senhor tem testificado que Ele está nos libertando de um período de prisão, um período. E aí a gente vai entender por que esse período, né? Mas também leve aí ao seu coração aí também, né? Como pessoal. Então, lá em Êxodo 13, ele já fala, né? Lá no 17, que eu só vou resumir aqui toda a história, porque ela é perfeita e ela tem detalhes e detalhes que falam praticamente a nossa vida hoje, o contexto da nossa vida hoje como cristão. Então, hoje eu vou estar falando aqui para um povo cristão que se converteu. Não que a gente não vai falar e não sirva para quem não se converteu. Pelo contrário, a palavra de Deus é viva e eficaz e ela sempre vai nos servir. Mas hoje eu quero que você se coloque como um cristão. Então, desde o tempo que você se converteu até hoje, né? Porque nós temos várias perguntas que nós fazemos, vários momentos que a gente faz ao Senhor, e eu creio que Deus vai trazer a resposta, tá? Então, lá no 17, quando o faraó deixou o povo ir, libertação. Então, a gente pode considerar salvação. Fomos salvos. A partir dali, fomos salvos. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Deus não facilitou. Poderia, né?
Já ir retinho, como o Delci explicou no domingo, o pessoal deu uma volta enorme ali, eu já vi outros mapas também, é muito interessante, ele deu uma volta e ainda mais uma volta. É bem interessante isso para chegar no tempo. E engraçado que eu vi até um vídeo falando que, mesmo que fosse extremamente devagar, né, o pessoal não daria 40 anos, né, não chegaria a isso. Então, para você ver que isso também tem um simbolismo no Velho Testamento, né? E aí, embora fosse mais perto, pois disse, Deus disse, né, para não acontecer que, olha só, por que demorou tanto? Por que nós passamos por um tempo, às vezes, de muita dificuldade, por um tempo de muita luta, por um tempo, às vezes, prolongado de algo, né? Para que não venha acontecer, vendo a guerra, ou seja, vendo a sua luta, eu me converti, agora sirvo a Deus, então eu já tenho que largar tudo do mundo, já tenho que me converter, voltar e aprender com o Senhor, ok? Porém, a palavra de Deus já fala, no mundo tereis aflições, porém tem bom ânimo, porque se eu, Jesus, venci o mundo, vós vencereis também. Mas, se nós olharmos para as guerras que virão agora, logo, com certeza, nós iremos desistir, né? Mas por que Deus colocou um período, então, de luta? Porque ele precisa fazer um povo forte, né? O povo, olha o que ele respondeu aqui, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porque, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo andando com o Senhor, e mesmo ouvindo as suas promessas, nós nos arrependemos de andar com o Senhor. Nós nos arrependemos de seguir o caminho correto, facilmente. E se a palavra diz isso, é porque facilmente nós podemos se desviar do caminho que o Senhor tem para nós, né? E o Egito é o lugar da escravidão, ok? É o lugar da prisão, é o mundo, é as trevas, é aonde Satanás tem domínio sobre todas as coisas, porque no mundo jaz do maligno, ou seja, ele tem domínio sobre o mundo. Então, ele tem influência, né? Ele tem poder no mundo. Então, ele pode usar todas as coisas, né? Para nos enganar. E lá no 18 ele fala, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho no deserto, perto do Mar Vermelho. Filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Aqui iniciou-se já a igreja. A partir daqui iniciou a igreja. Pelo menos é o que eu entendo. Por quê? Porque aqui, a partir deste momento, é que vai ser estabelecido, né? Neste período de 40 anos, é o que o Senhor vai estabelecer para Israel. Os mandamentos, né? As condutas. Deus vai estabelecer o seu tabernáculo. Deus vai estabelecer ali a moralidade comportamental, emocional, física, e Deus está mostrando para o Egito, né, para Israel, que o Egito tem que sair deles, né? Então, esse período de rodear pelo caminho no deserto, Deus fez propositalmente. A gente conhece essa passagem como cristão, mas como não cristão, é aí que vai entender, se você lendo a passagem, você vai entender que o pessoal andou até chegar em Canaã 40 anos, tá? E o deserto, nas nossas vidas, muitos e muitos de nós entendemos, né, que passamos por deserto, né? Então, no contexto dos 40 anos, o deserto, que é o lugar, né, que é a fonte, né, não foi um evento único ao sair do Egito, mas sim um processo. Então, é um lugar de processo, de transformação e cura. Então, o Egito é um lugar de processo, de transformação e cura. O deserto, perdão. Que durou 4 décadas, que durou aí os 40 anos, né?
E para os israelitas, 40, né, simboliza para eles o tempo necessário para a purificação, para uma geração. É porque era muita informação, não dava para colocar tanta informação aqui. Então, era o tempo necessário para se estabelecer algo, né? E no caso aqui, era uma geração, né? Era uma civilização que estava sendo feita aqui, que era literalmente o povo aí de Israel, né? Os israelitas saíram fisicamente da escravidão, né? Em um único dia. Mas demoraram 40 anos para que a escravidão saísse deles. A libertação, para ser completa, exige que mudemos não apenas os nossos ambientes, o lugar onde está. Precisamos realmente também se afastar, porque o lugar também estabelece, também orienta o nosso tempo de transformação, né? Mas, peraí que tá o negocinho na frente, mas a nossa mentalidade, assim como diz em Romanos, né? E Romanos 2:2 diz que nós precisamos transformar, não se conforme com o mundo, mas transformar a nossa mente. E é uma constante transformação, não é uma vez só. Transformai-vos a vossa mente, né? Então, eles saíram fisicamente rápido. E aí a gente pode se comparar com a nossa conversão. Então, nós saímos do pecado, da condenação da morte eterna, quando aceitamos Jesus. E é assim mesmo. Quando aceitamos Jesus, de convicção de coração, literalmente, nós já estamos guardados pela salvação. Porém, eu faço uma pergunta, onde eu fiz muitas vezes essa pergunta para mim. Então, como cristão, então eu estou salvo, eu já estou encaminhando, não estou mais fazendo as coisas erradas que eu fazia antes, eu preciso de libertação ainda? Mas eu já sou pastor, eu já sou líder, eu já sou obreiro, eu já sou diácono, eu já sou presbítero, não sei, sou apóstolo, não sei. Eu preciso de libertação? Sim, libertação é para quem já se converteu. Salvação é para quem não se converteu. Porque quando nós saímos do deserto, então Faraó nos libertou. Então Satanás teve que nos largar quando aceitamos Jesus. Mas ainda tínhamos costumes, pensamentos, trejeitos, cultura do pecado, né, do tempo em que nós éramos escravos do pecado. E este processo é importante. Então, eu estava começando a entender, a compreender que nós precisamos de um processo. Muitas vezes pode ser mais rápido, outras mais demorado. Eu demorei anos para entender algumas coisas. E lia, e às vezes não entrava aquilo no coração, como entrou nos últimos tempos. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mas a gente também tem que ter um solo para recebê-la. E às vezes aquele momento em que a gente recebe, a gente não tem um solo preparado, né? Que é outra pregação, como dizem vocês, é outro estudo, né? Mas a gente precisa ter um solo. E para esse solo, a gente precisa passar por esse processo. E às vezes ele é longo, né? Então, a libertação aqui, que eu quero deixar para nós, até como uma testificação até mesmo pelo nosso processo aí de oração, é que nós, igreja, e eu posso também dizer, sim, como igreja, né, da totalidade, a igreja do Senhor, mas especificamente foi algo que Deus trouxe ao meu coração para a nossa igreja. Nós estamos neste período de 40 anos. E eu creio, Senhor, que já está findando. Amém, amém. Mas esse processo foi muito doloroso. Então, como igreja, a gente ainda vai chegar na Terra Prometida. Ainda vai alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Porém, Ele quer que nós venhamos a se limpar, a se restaurar, a se curar de todo o período do pecado.
Então, como igreja, nesses 40 anos, então nós podemos lembrar, nós podemos, assim, como igreja, já mencionar, tivemos rebelião, nós tivemos revolta, nós tivemos ali como Moisés, quando subiu no monte e ele foi buscar, e o povo fez o quê? Um ídolo. O povo ficou um tempo sem silêncio. Não, peraí, estou sem silêncio aqui, Deus não está falando, Moisés sumiu, pode ser que ele tenha morrido. Não, a gente precisa de um Deus. A gente precisa de um Deus. Isso eu estou falando dentro da igreja. Então, vamos colocar deuses. E aqui está um perigo. Nós podemos levantar vários altares de idolatria e vários altares de mistura do evangelho. Nós, então, nesse período, permitimos muitas coisas, o evangelho permitiu muita coisa entrar na igreja, e a gente foi deixando de ser o Israel puro de Deus. Então, fomos permitindo culturas. Mas todo mundo faz, é uma forma de evangelizar. A gente permite, se a gente acredita em algo, a gente permitia que outras pessoas viessem liderar o que estava fora do nosso contexto. E aí a gente se perdia. Então nós permitimos ali muitas perdas, e a gente pode dizer até a identidade. Ali, quando Corá se rebeliou com por exemplo, né, tô tentando lembrar que é a história dos 40 anos, são muita coisa, gente. Que ele se rebelou ali contra Moisés, a liderança do Senhor. Quantos se levantaram contra a liderança? Quantos também se sucumbiram após uma revolta de uma liderança, seja ela qual for, de um pastor, de um presbítero, de um diácono, às vezes de um simples líder, de um departamento mais simples. Mas a gente esquece, né, que como Corá, e quem ele influenciou também sucumbiu, foi engolido pela terra. Então, quantos ministérios foram engolidos, foram sumidos, foram desaparecidos nesse tempo, né? Então, a gente tem que entender e pedir perdão ao Senhor e se perdoar e continuar pedindo perdão para não estar nesses lugares, né? Porque aqui a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de nós, todos nós podemos estar nesse lugar, como eu li lá no começo. Por que Deus permitiu? Porque facilmente nós vamos nos desviar, né? Como Miriam também, que também por um período reclamou, Miriam também se tornou, murmurou muito e ficou doente, e aí por um período passou ali a ter lepra, né, e aí ficou doente, teve que se afastar do povo. Quantos de nós temos lepras no coração? Quantos de nós permitimos ali, né, ser contaminado pela reclamação, pela murmura, porque nada acontece, nada muda, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano deixou de fazer, fulano, né? Quantos de nós? E aí nós estamos se afastando, fomos obrigados a se afastar do nosso chamado, muitas vezes, daquilo que Deus, do dom que Deus nos deu, né? Quantos ali de nós, né? E aí, o que eu mais acho assim incrível também, olhando assim para os 40 anos, quando Moisés voltou, estabeleceu as leis, as regras, quantos não quiseram seguir as regras? E era punição dura, era punição, né, severa. E quantos ali não quiseram seguir as normas, né? Não é porque é uma norma que então é rígido. É um princípio. Como bem o pastor disse domingo, o Senhor nos deu princípios para vivermos bem, com uma vida saudável, com uma vida abundante. Mas nós não quisemos seguir, né? E ali o que eu mais amo também, que essa parte que eu amo demais, é como foi feito o tabernáculo. É como foi feito os detalhes. Era todo detalhe, porque nós precisarmos, né, eles naquela época, santíssimo, purificados para entrar no Santo dos Santos. E ali foi estabelecida o lugar onde o Espírito Santo se movia. Literalmente, eles viam o Espírito Santo ali. Também, até esqueci de falar da nuvem
né, da coluna de fogo, da nuvem que acalmava o sol durante o dia, era o próprio Espírito Santo de Deus guiando, né? E quando foi feito o tabernáculo, ele tabernaculou com o povo, né? E é lindo ver isso, mas também a gente vê os filhos ali de Arão, que trouxeram fogo estranho, adoração estranha, e morreram instantaneamente. Quantos de nós trazemos mistura para a casa do Senhor, para o púlpito, para o ensinamento, para a liderança? Quantos e quantos morreram, se afastaram espiritualmente do Senhor? Quantos saíram do seu ministério? Quantos? Então, se a gente for olhar, estamos terminando esse período, mas ainda precisamos nos restaurar. Porque quando chegarmos na terra prometida, perdão aqui que errou aqui. Quando chegarmos na terra prometida, nem todos vão entrar. Nem todos vão ver. Por quê? Porque o Senhor também estabeleceu que aquela geração, e isso é o ponto onde eu quero dizer aqui para vocês, que é onde eu falei aqui neste versículo. Quer ver aqui o versículo errante, que é o versículo de Números 32. Pois a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que sumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Toda a geração. O que eu quero dizer aqui? Eu não estou dizendo fisicamente aqui nós vamos morrer. Enquanto não morrermos para todo o nosso pecado e para toda a nossa expiação para o pecado, porque a gente pode não estar até pecando em si, mas desejando, querendo retornar, reclamando, comparando se era melhor o tempo que eu estava lá do que agora. Nós sabemos bem a reclamação de Israel, cebolas que eram bem melhores, nós tínhamos carnes, né? A reclamação do povo, ora não tem água, ora não temos nada para comer, some o nosso líder. Sempre havia uma reclamação, sempre. Era um período em que o povo mais reclamou. E enquanto eles não foram libertos desse velho eu, eles não viram a terra. E muitos não verão a terra prometida que Deus tem para nós. Então, eu profetizo sobre nós que nós estamos chegando aos 40 anos, chegando perto da terra prometida. Então, precisamos nos libertar de tudo que nos impede de olhar para o Senhor. E como igreja do Senhor, como igreja geral, como igreja, eu sinto isso mais ainda. Eu até falo com meu marido, até gosto de falar, não estou dizendo que mas eu falo, da nossa geração não passa a volta do Senhor. Eu creio nisso. Posso estar até mais velhinha, raquetiquinha, mas eu creio que não passa. E aí nós estamos vivendo a nossa vida, se preocupando com a nossa vida, gastando o tempo da nossa vida sem fazer a vontade de Deus. Se estamos fazendo a vontade de Deus, tem um hino que eu amo, assim, que ele fala um versículo que é gastar os nossos dias, enquanto estamos gastando os nossos dias, que Paulo fala isso, o nosso interior está sendo renovado dia a dia, né? Então, é diferente. O problema é que nós queremos buscar todas as coisas saciáveis que o mundo oferece. E o mundo oferece coisas boas e melhores todo o tempo, não é? Então, hoje eu tenho um carro melhor, hoje eu tenho uma casa melhor, hoje eu tenho um celular, celular melhor. Hoje eu como nesse restaurante, tem um restaurante melhor. Isso e aqui, sempre tem algo melhor. Ou seja, nós vivemos correndo atrás do vento, porque a gente precisa trabalhar para conquistar.
E como já foi feito várias vezes nos estudos anteriores, a nossa vida tem um fim. Se Jesus não vier te buscar aqui pessoalmente, como diz o Delci, a mania dele de falar, se ele não te chamar na senha, pode ser que Jesus venha buscar a tua igreja e você seja arrebatado. Ou você pode estar na tribulação e vencer até o fim aí, sem negar Jesus. Qual desses períodos a gente quer estar, né? Então, como igreja, vamos decretar isso. E aí, trouxe uns ensinamentos, né, esse período para nós, como pessoa. Mas também eu quero que você olhe como igreja agora. Eu não quero só que você olhe como pessoa, mas como a tua igreja, porque você faz parte de um corpo. E este corpo precisa de você. E você precisa desse corpo, né? Então, lembrando dos ensinamentos lá, né, que está em Deuteronômio 8:2. Lembre-se, olha só, gente, lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos. Para quê? Para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Essa versão é na NVI. Olha só, Deus permitiu para conhecer profundamente o seu povo e o seu povo conhecer profundamente o seu Deus, né? Então é um ensinamento muito interessante, né? Então olha a comparação para lá naquele tempo e para hoje que eu tentei colocar aqui, né? Então o povo, né? Israel viveu a provisão divina, glória a Deus, né? Hoje nós precisamos aprender a dependência total de Deus. Assim como Israel teve que aprender, ok? Naquele tempo, naquela época, naquele período, eles tiveram a presença de Deus, a presença. Eles foram guiados por Deus. E eles estabeleceram o tabernáculo aonde o Espírito Santo habitava. É muito lindo, é muito lindo. Só essa passagem, eu amo essa parte, porque é muito lindo os detalhes, sabe? E hoje, quem é o tabernáculo? Nós. Então, o Espírito Santo tabernaculou em nós. Olha que privilégio sermos o templo do Espírito Santo. E também o recebimento da lei, de princípios, de direcionamento, que hoje é a palavra do Senhor, que nos traz estrutura moral e social para viver. Olha a comparação, né, para hoje. Como igreja que está num lugar, está num território, seja qual for a denominação, nós precisamos estabelecer nesse deserto, que é o mundo, que as pessoas vivem, o reino do Senhor. E a gente vai fazer a diferença. Mas, por isso que nós estamos demorando para sair do deserto. Porque o deserto, nós saímos do Egito, mas o Egito ainda não saiu da gente. Nós saímos do mundo, nós largamos algumas coisas do mundo, mas não deixamos o pecado. E isso é muito sério. Porque a gente pode esconder o nosso pecado, podemos mentir, podemos enganar, podemos, olha, tantas coisas, e podemos até esquecer e não achar mais que ele é pecado. Mas se você é o tabernáculo de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em você, não tem como. Porque nós somos extremamente incomodados pelo temor do Senhor, para mudarmos a nossa postura, a nossa visão, o nosso falar, o nosso até desejar. Porque a gente até pode ter raiva, né, irmãos? Quem não fica bravo com uma situação, quem não fica nervoso com uma situação, podemos, né, e vamos fazer. E vamos ter vários momentos, por exemplo, de raiva, mas nós não podemos viver irado. Olha só, nós não podemos ser uma pessoa rancorosa, odiosa, né? Então, o Senhor sabe disso. Mas quanto mais tempo nós demorarmos para sair deste lugar, de Egito,
mais tempo demoramos para ver a terra prometida que o Senhor tem para nós. Amém? E só Cristo. Oh, aleluia. Não tinha como. Não tinha como. Moisés representou o Cristo ali. Ele foi a representação de Cristo ali. Né? Até do seu começo mesmo, até do seu nascimento. Né? A sua mãe, a sua família teve que se dispor, entregar teu filho. Né? A representação ali de Deus, né? E são vários detalhes, mas eu quero focar nos 40 anos, né? E isso porque eu nem falo das pragas, porque cada praga foi uma potestade, né? um ídolo do Egito que foi destronado. Cada praga foi destronado um deus deles, né? Naquela época. E só Cristo, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Aleluia. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Se nós temos essa orientação, olha só, gente, se Paulo fala isso, não se submetam novamente, porque significa que nós podemos cair. Significa que nós podemos de novo voltar. Significa que se não permanecermos firmes, podemos perder alguma coisa. Então, nós precisamos permanecer nele e buscar ele mais e mais. Talvez a gente tenha que se dispor de coisas, nossa, não sei, sexta-feira, dia gostoso, né? Como dizem aí, sextou, então eu quero descansar, quero relaxar, eu quero, né, assistir Netflix, quero passear, eu não sei. Mas às vezes pequenos atos como este, de pegar uma horinha e a gente se unir em oração, em palavra, às vezes é assim que a gente vai alcançando e se libertando desse jugo de escravidão que nós estávamos antes. Né? Então, é Deus que vai nos trabalhando, vai mostrando para nós. E começa em mim mesmo, viu? Eu também preciso muito disso. Mas também tenho uma parte que eu quero falar, e foi uma parte também que nós, na oração, né, Deus revelou o nosso coração ali, né? Estava eu, a Euda, a Rosália, não me lembro se a Kátia estava, não me lembro. E Deus revelou assim aos nossos corações, né? Que Caleb, filho, né? Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Né? Então essa foi mais uma revelação que Deus nos deu. E eles eram guerreiros, então eles eram um dos 10 guerreiros, dos 12, se não me engano, né, guerreiros que foram espiar a terra prometida, que foram ao próximo nível, né, a um nível que Deus vai nos levar, eu creio. Mas eles foram espiar. E você acha que vai ser fácil? Tudo vai ser fácil? Não, vai ter batalhas. Ainda vão ter batalhas. Mas os 40 anos no Egito nos deu força, vigor, sabedoria, né? Nos deu direção, nós estamos cheios do Espírito Santo. Este é o avivamento. É esse o avivamento que o Senhor quer para nós como igreja e como pessoa. Então, vai dar as lutas, mas elas não vão nos abalar. Né? Elas não vão. E aí, eu tenho um convite aqui para fazer para você. E esse convite eu faço daqui a pouco. Mas só 2 desse povo que foi espiar a terra e viram, a gente até brincou, né? Que o cacho de uva era tão grande que tinha que ser trago em 2, né? Mandava leite e mel, mas tinha os gigantes. Tinha ainda muralhas para percorrer, tinha ainda algo para lutar. E Josué e Caleb foram os que creram no Senhor. Porque se eles fossem crer neles mesmos, já estava falido, mas eles creram no Senhor, porque eles não esqueceram dos 40 anos que o Senhor foi trazendo livramento. Porque nesses 40 anos não foram só tristezas, foram alegrias. Você já parou para pensar um povo que andou por anos? Eu queria que isso acontecesse aqui em casa, gente.
O sapato não consumia, a roupa não acabava. Vocês já pararam para pensar nisso? Num deserto, a roupa durava. Eu queria experimentar esse maná, gente. Quem não queria experimentar maná? Levanta a mão aí. Eu queria experimentar esse maná. O maná que saciava e era o suficiente para cada dia. Não tinha que guardar, não podia nem guardar. Não podia guardar. E o Senhor ainda trazia ainda o conforto que a sua presença aquecia de noite, a sua presença acalentava, suavizava de dia. E eu creio assim, isso foi o que a Bíblia nos contou. Mas são 40 anos. Você já parou para pensar quanto milagre, quanta bênção, quantas coisas não aconteceram ali? E ter a presença de Deus, eles tinham a presença de Deus no tabernáculo. Eles tinham a presença do Espírito Santo. Eles viam o poder de Deus. E quando chegam na terra prometida, duvida. Eu falo, é nós, né? É nós hoje, né? Porque nós não cremos em Deus. Né? Então, eu falo aqui para você, olhe essa história, esse período para a tua vida pessoal. Mas olhe como a igreja de Cristo. Porque essa foi o que ardeu no meu coração. É a igreja de Cristo. Deus está querendo nos libertar das mãos de Satanás, da acusação do pecado, de nós mesmos, das nossas feridas, das nossas dificuldades, da nossa limitação. Então nós precisamos achar os ídolos que nós fizemos no lugar dele. Precisamos achar. Eles estão em algum lugar na nossa vida e nós estamos sendo amaldiçoados, como já foi falado anteriormente. Precisamos ser curados disso, porque ele tem essa terra prometida, ele tem um nível maior para nós. Então Deus quer que nós venhamos parar de beber leite, para agora comer a comida sólida, com a presença dele. Ele quer que nós sejamos uma igreja de poder, de fogo e autoridade. Não é uma igreja, não, nada contra, pelo amor de Deus, gente, reteté, não é isso. Mas é uma autoridade. Autoridade, você precisa, às vezes, nem abrir a boca. Porque a sua posição, a sua postura, a sua determinação é que faz a diferença. A sua fé. Deus está precisando de profetas que declarem, que profetizem, que vá contra. Não que, céus, terra, vou morrer, nasci assim, vou morrer assim. Deus está pedindo profetas, assim como foi Caleb e Josué, porque eles tiveram honra na cidade. Toda a sua geração não viu, seus pais não viram a terra prometida. E de toda a sua geração, só eles dois viram. Porque Deus precisou fazer uma nova geração nascer no deserto para conseguir entender qual era a Canaã, a promessa, o melhor de Deus, um nível maior na espiritualidade. Ele precisou. Então, o meu convite a você, meu irmão, minha irmã, e como igreja. Quem serão os soldados de Deus que vão continuar firme e fiel a Ele na peregrinação até a terra prometida? Quem será? Josué e Caleb. Amém? Então, essa é a passagem que Deus me deu. É algo que Deus profetizou aos nossos corações. E eu gostaria de ter deixado mesmo registrado isso, porque nós não podemos esquecer do que Deus fala conosco, né? E quando eu saí da igreja, né, porque muitos sabem, alguns não sabem, mas eu sou da igreja, o Deus desde que, né, fundou a igreja, e a gente é casado há 22 anos, 23, já nem sei mais. E desde esse tempo, eu também sou da igreja presbiteriana, e a gente viveu muito tempo ali, muitas coisas aconteceram, né? Mas nós deixamos, né, a lepra entrar no coração, nós deixamos que a reclamação, a murmura, a revolta entrasse no coração, e aí nós deixamos, então, fomos engolidos pela terra, nossos ministérios foram engolidos,
né? Nós deixamos muitas coisas, né? E nós não queremos mais isso. E aí, nós nos afastamos da igreja, né? Oramos ao Senhor e falamos, se a gente continuar aqui, nós vamos, né, passar lepra para outros, né? Nós vamos contaminar outros. Então, a gente precisa sair. E aí, foi uma decisão minha do meu esposo. E a gente demorou mais ou menos um ano para achar uma igreja, a gente achou uma igreja e ficamos por lá por 3 anos. Irmãos, durante esses 3 anos, nós não fizemos nada na igreja. Nós simplesmente fomos ministrados. Eu e ele tomamos essa decisão e a gente falou assim, nós vamos ser ministrados. Nesse período, eu estava revoltada, estava chateada, estava magoada, eu dizia, ele sabe disso, eu não volto para a IPM nunca mais. Não volto. E eu falei, não quero mais saber, chega, exausta, cansada, fadigada. E aí é onde que Deus foi mostrando os meus erros, as minhas falhas. Aí é onde Deus foi mostrando que eu fazia a obra relaxadamente, né? Então, quando eu comecei a pedir perdão ao Senhor, coisa por coisa, quando eu comecei a pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que eu achava que estava fazendo certo, porque esse é o perigo do período da igreja, dos 40 anos, a religiosidade. Eu sou de Deus. Tudo que eu fizer é de Deus. Nem tudo é de Deus, né? Nem tudo que a gente faz é de Deus, porque só por ser de Deus não significa que a gente faz a vontade de Deus, né? Então, esse período foi muito difícil, assim, não vou negar para vocês. Nossa, era muito complicado a gente não fazer nada para pessoas que, né, tinham várias habilidades. Mas foi um período necessário para entender o que Deus precisava tirar de nós. E aí, Deus falou no meu coração, depois de um período de oração, eu fiz um período de jejum para entender a voz de Deus, e Deus começou a cutucar meu coração. Primeiro ele começou a cutucar, olha, dá o dízimo lá. Eu dando na outra igreja, eu dividia meu dízimo, porque eu sentia necessidade. Aí, depois de um tempo, eu comecei a falar para você, a gente precisava ver os amigos, né? Aí eu disse, e mais, irmãos, quando Deus ardeu no coração e falou, volta, cura minha igreja e se cura com ela. Eu não entendia o que era. E juro para vocês que eu não entendia. Mas é tão nítida a voz de Deus que você não tem como negar. Não tem como. E eu falei, Deus, eu já estou entendendo um monte de coisa que eu fiz errado, eu não posso desobedecer. Mas eu vou voltar de novo. Eu vou voltar de humilhação. Como que eu vou fazer, meu Deus, pedir perdão pro meu pastor? Gente, foi muito difícil. Mas foi a parte da libertação mais importante, foi essa. Foi essa. Foi voltar e pedir perdão, um a um. Né? Não vou dizer que é fácil, mas é preciso. E quando a gente consegue se libertar de coisas que nos prendiam, gente, o que Deus tem para nós é muito maior. Né, muito maior, sabe? Eu tinha anos até sem falar em línguas, e uma das primeiras coisas que voltou quando eu me libertei foi voltar a falar em línguas, né? Então, e vergonha, isso que eu estou fazendo aqui era impossível uns anos atrás para mim, era impossível, jamais, mas não porque não porque a gente às vezes não quisesse, eu até queria, mas o medo, a vergonha, o travamento era muito grande, né? E não porque não tenha, né? Mas o que eu quero dizer é que isso era literalmente impossível. Então, coisas que para nós é impossíveis, ou que a gente nem almeja, a gente nem consegue enxergar mesmo, porque estamos presos nesse passado nosso. Estamos presos por aquilo que acontece ao nosso redor. Estamos presos por aquele passado da nossa igreja. Deus tem coisa muito melhor para nós. Então, eu declaro essa profecia para as nossas vidas, para a nossa casa e para a nossa igreja. Estamos terminando o período de 40 anos e seguindo a Canaã, ao que Deus nos prometeu. Mas eu quero ser Josué e Caleb.
E você, meu irmão, você que também quer ser? Amém? Então é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, fale, ou se cale para sempre, que eu vou orar. Amém? Amém? Amém. Amém, Senhor. Então vamos orar e vamos declarar juntos, né? Para que o Senhor continue nos libertando e revelando ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela sua palavra, por aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu quero te agradecer, Senhor, porque mesmo que muitos não acreditam, até às vezes nós, Senhor, duvidamos, Pai, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle das nossas vidas, o Senhor está no controle da tua igreja, Senhor. Mesmo que o mundo tenha todos os motivos e tenha tudo contra nós, mesmo que o mundo se levante contra nós, Senhor, o Senhor não perdeu o controle de nada. Sabemos que tantas coisas terão que acontecer e já estão acontecendo para a tua volta, Senhor. Pai, quem sou eu para dizer que o Senhor voltará? Mas, Senhor, é tão grande o que eu sinto no meu coração de que dessa geração não vai passar a tua volta, Pai, porque o mundo está muito avante, Senhor, e eu creio que o Senhor não vai permitir que o mundo avance mais, Pai, apesar de estar tanta coisa pronta, coisas que nós nem imaginamos, mas, Senhor, o que o Senhor quer de nós, Pai, é que venhamos se libertar, porque quando chegarmos na Nova Jerusalém, quando chegarmos, Senhor, naquele lugar onde iremos reinar com o Senhor Jesus, Pai, nós precisamos estar limpos, purificados, restaurados, Senhor, e reconhecer que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Então, Pai, este período que o Senhor nos permite viver, Senhor, nas nossas vidas como igreja, é um período de amor, é um período de cuidado, é um período de proteção, é um período de alinhamento, Pai. Não é para nossa desonra ou vergonha, mas, amém, Senhor, o Senhor faz para que nós precisamos nos humilhar, precisamos, Senhor, nos render, precisamos, Senhor, reconhecer que o Senhor é Deus das nossas vidas, que o amém, Senhor é Deus da nossa casa, que o Senhor é amém, Deus da nossa igreja, Pai. Amém. Não é a nossa igreja que é o nosso Deus, o Senhor é Deus nela, Pai. Amém. E muitas vezes nós colocamos ministérios, nós colocamos chamados, nós colocamos habilidades, nós colocamos necessidades no seu lugar, Pai. E eu quero pedir perdão mais uma vez, Senhor, mesmo sabendo que o Senhor nos perdoou, mas, Senhor, ainda se há algo em nós como igreja que prende, Senhor, que nós colocamos no seu lugar algum Deus, Senhor, nos revela, nos mostra, Pai, para que nós possamos quebrar esses ídolos, que nós possamos tirar, arrancar dos nossos corações esses ídolos, Senhor. Senhor, Pai, não é o que nós fazemos que vai fazer diferença no evangelismo, não é o que nós fazemos que vai fazer diferença na família, no alcance de alguma família que precisa de salvação. Não é o que nós falamos ou fazemos é que vai fazer diferença para a libertação e salvação de ninguém, Senhor, de ninguém. Mas é o que o Senhor é e através de nós, vivendo o que o Senhor é, Pai. Então nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, porque se hoje somos o seu tabernáculo, se hoje somos o teu templo, nos ajuda a compreender e a viver em honra com a tua presença, a honrar a tua presença em nós, o privilégio, Senhor, de sermos cheios, guiados, direcionados pelo Senhor, Pai. Amém. Então, meu Deus,
Eu te louvo pela minha igreja, eu te louvo, Senhor, pela minha família, que eu construí através da igreja. Eu te louvo pelos amigos que eu conquistei através da igreja. Eu te louvo pelo lugar que é estabelecido a nossa igreja, porque até aqui o Senhor tem planos para nós, Senhor. Então nós declaramos que aquele lugar é do Senhor, Pai. Amém, meu Deus. Mas, Senhor, não nos deixe nos perder. Não nos deixe, não permita mesmo, Senhor, que nós venhamos querer voltar para o Egito e ser novamente escravo de um jugo, Senhor, do qual Cristo nos tirou, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a família e a vida dos meus irmãos, mesmo que não estão assistindo, mesmo que não estão vendo, eu declaro sobre a nossa igreja, Pai, a libertação e toda a prisão que Satanás nos colocou, ele vai ser retirado agora em nome de Jesus. Toda a cegueira que ele colocou nas nossas vistas, ele vai tirar agora, ele vai arrancar, vai sair em nome de Jesus. Todo tampão dos ouvidos para que a sua palavra não seja penetrada, nós arrancamos agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, e tudo aquilo que ele tem contaminado os nossos corações, Pai, para que nós sejamos, Senhor, pessoas longe da sua presença. Então ele tem contaminado com o engano, ele tem contaminado com a mentira, disfarçada da verdade. Senhor, revela ao teu povo, Pai. E é isso que eu declaro, Pai, assim como o Senhor me revelou e continua me revelando, Pai. Tudo que o inimigo tem usado para enganar teu povo, Senhor, fale o coração dos teus filhos, porque os teus filhos, Senhor, te servem, Pai. Então abre o entendimento, a mente deles, a minha mente, em nome de Jesus. Renova-nos, transforma nossa mente, Senhor, para ver e ouvir a tua vontade, os teus planos. Senhor, que nós sejamos guiados pela tua vontade, não por necessidade, e não pelo querer, e não, Senhor, porque precisamos fazer. Não, meu Pai, não, nós não precisamos fazer nada. Se só obedecemos a tua voz e fazemos a sua vontade, ela é, Senhor, boa, perfeita e agradável. E ela não agrada só ela agrada uma atmosfera, Pai, ao nosso redor. E é isso que eu declaro sobre as nossas vidas. A fome e a sede da tua palavra e da tua presença. Ah, de nós, Espírito Santo, de novo. Faz de novo em nós. Enche-nos de novo, Senhor. Amém. Para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor seja louvado, Senhor. E eu quero ser Josué, Senhor, ou Caleb. E eu declaro que os meus irmãos, que nós já somos esses guerreiros, Senhor. Mas nós vamos até o fim, sem duvidar do teu poder, sem duvidar da tua ação, sem duvidar de quem o Senhor é. Deus de todos os deuses, Senhor de todos os senhores, és tu, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém.